Olá, opa, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouquinho. Estou testando aqui para chamar a nossa convidada de hoje. Boa noite, Maria Creuza, Bruninha Cabral, boa noite. Parece que paralisou. Olá, parece que paralisou aqui. Opa, não, acho que não. Me deem um sinal de que está tudo ok. Marcileia, Guilherme. Joia. Vou chamar aqui a nossa convidada. Gabriela. Tudo bom, Renata? Boa noite, querida. Boa noite. Temos hoje o prazer de apresentar Boa noite a todos, né, do Centro André Luiz. Boa noite, Gabriela Montini Prati, trabalhadora da Casa Leão Diniz e também colaboradora da nossa casa, já fez palestra várias vezes em nossa casa e graças à nossa tecnologia estamos com ela aqui, porque ela está em Santiago, do Chile. Tá um pouquinho longe. Ela falou que esse sol que está aí na cortina que a gente está vendo, até as 9 horas da noite vai, entendeu? Até o final da palestra, é isso aí. Até o final da palestra. Muito bom tê-la aqui conosco. É com muito prazer que a gente vai tratar desse tema tão importante. Deixa eu só esperar, Gabriela. Já estão compartilhando aqui o link no Zap. Tá ótimo. Então, podemos começar de fato. Então, vamos começar com uma prece. Você gostaria de fazer? Quer que eu faça? Pode fazer, por favor. Já vou falar bastante. Tá certo. Então, vamos fechar nossos olhos e pedir para toda a espiritualidade, pedir a Deus autorização para iniciar esse trabalho, que o mentor da casa, que nossos mentores pessoais possam nos iluminar, nos dar equilíbrio, para que a gente possa receber todas as intuições boas para transmitir a mensagem de Jesus e que os nossos corações estejam propícios a receber essa mensagem e então transformar o nosso espírito para que a gente possa praticar as boas obras. Que assim seja. Então, Gabriela, você vai já começar com o slide? Vamos apresentar aqui, rapidinho. Tá. Como você estiver
estiver vendo, você me avisa. Renato, você me ajuda, tá? Porque Ok. muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então, me ajude, por favor. Todo mundo aqui. Maria Magalhães. Minha prima. Sua prima. Bem provável que seja minha prima, Maria. Um Prati. abraço. Que é vovó agora, de novo. Eu tenho que mandar o link para os seus tios. Aqui em Volta Redonda, eu costumo dizer que é uma cidade grande, né? Uma cidade média, mas que a gente ainda consegue um pouquinho de cidade do interior. Então, eu descobri que meus vizinhos são tios da Gabriela. Eles falam, manda o link que eu quero ver a Gabriela. Ok. Família do movimento, né? Meu pai, minha mãe, meus tios aí, minhas primas também. É muito bom quando a família está acompanhando, né? Muito bom. Cíntia, boa noite, Cíntia. Já estamos compartilhando, Gabriela. Eu não estou vendo as pessoas que estão presentes, mas se você puder me ajudar, né, comentando, se alguém quiser comentar alguma coisa. Isso. Nós vamos falar hoje, né, Renata, um tema que a casa trouxe, que está no capítulo 18, mas não só no capítulo 18, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores hoje, né, da continuidade daquilo que o Espiritismo representa, né? Porque quando a gente coloca o Espiritismo, a gente não traz novas ideias especificamente, a gente traz informações, conhecimento complementar ao Evangelho, né? A gente não muda o Evangelho, a gente reinterpreta algumas coisas de outras maneiras. A gente usa as ferramentas mais atuais, o conhecimento mais atual, para que a gente possa enxergar o que se passou, como interpretar. O como interpretar faz toda a diferença. Porque há 2000 anos atrás, né, a cultura. Hoje, se a gente sai hoje do Brasil e vai aqui para o ladinho, ou vai para o Oriente, né, a região onde viveu Jesus, são culturas completamente diferentes. E se a gente faz a interpretação do Evangelho aqui ou lá, só o fato de se mudar de cultura já se muda a interpretação. Parece que não, mas muda-se muito, né? E a mesma coisa ao mudar de região, de tradução e de tempo, né? O que o Espiritismo trouxe foi agregar ferramentas para que a gente possa interpretar o contexto dos dizeres de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre as obras de Jesus. Então, nesse capítulo especificamente, nós temos o tema principal, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? E na nossa live, como não tem tantas pessoas, muito poucos os escolhidos, não é mesmo? Então, são pessoas muito especiais. E dentro desse capítulo, no qual Kardec, com a metodologia, discorre as perguntas, as indagações dos espíritos, ao final, né, do Evangelho, que tinha aí 27 capítulos, há corriqueiramente instruções dos espíritos, especificamente instruções dos espíritos. Então, o que nós iremos ver é o capítulo 18, dentro daquilo que são instruções dos espíritos. É aquilo que, quando a gente vai viver algo, né, para um atleta jogar um torneio, competir um torneio,
para um filho que sai de casa, é aquilo que, depois de todo o contexto daquela mudança, daquele desafio, aquilo que o vozinho, a avózinha, ou os pais, ou os tios, né, mais próximos, ao final nos dizem, aquelas orientações, aqueles conselhos, né, que se fosse bom, seria vendido, mas que, na verdade, a gente sabe que são preciosos. Então, as instruções dos espíritos nada mais são que, depois de um aprendizado, de um estudo decorrido do Evangelho, aquele tapinha nas costas e aquelas palavras de incentivo, de orientação, que são trazidos a nós, né? Então, o contexto disso é muito interessante, né? Uma vez, Gandhi, que ele era da Índia, né? Ele era um indiano, um pacifista indiano, ele era bem conhecido porque ele fez parte da nossa época, né? Não da minha época, eu sou muito jovem, mas ele viveu na década de 70, né? Nascido um pouco antes, mas eu acho que ele viveu até a década de 70, 60. E ele era muito conhecido pela sua postura de pacifista, pelo cuidado que ele detinha com as palavras, o conhecimento, a forma de se expressar, e a sua postura quase que impecável movimentou multidões dentro de um país que, assim como o nosso, é quase continental, né? A Índia é um país quase continental como o Brasil. Tem tamanhos, PIBs, densidade populacional quase de um continente. Então, Gandhi, apesar de não ser cristão, ele disse uma vez que se perdesse todos os livros sacros da humanidade e que só se salvasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Dada a grandeza das palavras de Jesus naquela época, quando ele se sentou ao monte para falar aos seus discípulos, né? O contexto é que, já passado algum tempo, Jesus era uma pessoa conhecida, né? Contavam suas histórias, os poetas, né? As pessoas, os profetas, a sociedade já burburava sobre aquele grande espírito que era Jesus, as coisas que ele dizia, as coisas que ele fazia. E cada vez mais ele era seguido, Renato. Ele era seguido por multidões. E uma vez vindo de Cafarnaum, com uma população muito grande, né, uma quantidade de pessoas muito grandes à sua volta, pela sua postura, pelo amor que ele emanava, aquela grandeza, com atitudes corretas, aquilo encantava, aquilo chamava a atenção de muita gente. E muitos caminhavam junto com Jesus, né? E aí a gente trouxe, né, esse quadro pintado, né, de Carlos Henrique Bloch, que é um dinamarquês, foi pintado há quase foi mais de 2 séculos atrás, né? Quase 2 séculos atrás. Ele tem uma precisão, um cuidado muito grande na pintura, né? E aí eu até comentei com a Renata que muitos irmãos que são testemunhas de Jeová utilizam algumas pinturas dele, então pode ser que vocês já tenham visto pinturas assim parecidas, porque realmente são obras de arte, né? E aí ele tenta retratar aquilo que foi o Sermão do Monte. A gente pode ver que aquilo que foi dito na Bíblia, das pessoas estarem atentas, estarem ansiosas, estarem desejosas daquelas palavras, né? Se curvando, refletindo sobre aquilo que Jesus trazia, né? No seu texto. E o que é muito falado do Sermão do Monte, que foi reconhecido por pessoas de outra religião, são as bem-aventuranças de Jesus, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. E bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Oi. A gente nota nessa passagem, como você falou do Gandhi, né, nesse comentário de que
Apenas o Sermão do Monte já valeria a pena, né? Que a gente precisa de pouca teoria e muita prática, né? A teoria não precisa ser tanta, agora a prática é que tem que ser muita, porque não é tão simples, né? Não é tão fácil, desde que Jesus veio há tanto tempo e a gente ainda está praticando tão pouco os seus ensinamentos, né? Então, eu acho que justamente esse nosso tema de hoje, de que a obra que se faz o cristão é dessa prática, né? Essa Exatamente. prática, hoje nós temos aqui talvez poucas pessoas online aqui com a gente, né? Chegou o Paulo Romano, boa noite, Paulo, mas nós vamos ter acesso, como estamos na internet, a muita gente. Então, hoje as pessoas têm acesso à palavra de Jesus, né, 24 horas na internet, por pessoas de todos os gêneros, de todos os tipos, né? Não quero ouvir. Cristãos ou não, né? Isso. Então, é por aí, né? Desculpa te interromper. Não, muito obrigado pela sua colocação, e exatamente o que você falou, que exatamente o objetivo da nossa conversa hoje aqui, Renata, foi o que você colocou, foi que a gente coloca, né, esse trecho da instrução, que seria aquele tapinha nas costas, né, de incentivo, aquela orientação, porque foi uma carta escrita orientando e trazendo avisos, né, muitas palavras, frases imperativas colocadas nessa carta, né, para quem tiver interesse, está no Evangelho, a gente vai decorrer um pouco sobre ela, colocar algumas citações, mas não vai ter na íntegra, né, ela como um todo, e é o que fala, né, é um chamado, é um tratado. E o Sermão do Monte, ele pode-se dizer que um tratado de que, apesar das dificuldades de hoje, nesse contexto que a gente vive, né, de pandemia, de restrições, muitos o seguem, né, nem todos o seguem as restrições, as orientações médicas, mas muitos o seguem, e mesmo aqueles que hoje não estão seguindo, sentem, né, a mudança que se causou por conta do que seria, né, esse novo aprendizado invisível, que é tratar desse vírus, entra nesse contexto de parte, né, do sermão, que é a bem-aventuranças, né, que apesar do que vivemos hoje, apesar dos sofrimentos, apesar das posturas, apesar das suas dores, tem um porvir de felicidade, existe um porvir de alegria, existe um porvir que vai trazer, e ele é um tratado de esperança, né? Só que o Sermão do Monte, ele não se consistiu apenas as bem-aventuranças trazidas por Jesus, que é a parte mais conhecida do Sermão do Monte. Ele tem outros trechos, né? Ele tem outros trechos, e dentre esses trechos é uma frase muito forte que foi dita pelo próprio Jesus Cristo. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E o que seria a vontade do Pai, né? Esse trecho, as instruções dos Espíritos, foi escrita por Simeão. Foi em Bordeaux, em 1800. Lembra a gente quem é Simeão, Gabriel? Simeão, para quem não conhece, né, a gente pode ver a fotinha, a gente colocou a ilustração, já para facilitar a lembrança, tá, Renata? Para ilustrar, para fixar, que a gente não perca de memória. Mas Simeão, ele é citado na Bíblia, ele é uma figura, né, que passa na Bíblia como um sábio, um profeta, que esteve no templo durante a apresentação dos pais de Jesus, né, que foram José e Maria, a Deus. Porque havia, naquela época, o costume de, após ter nascido a criança,
apresentar a ele aquela comunidade, né, que eram judeus. Jesus nasceu num berço judeu, de apresentar ele a Deus dentro do templo. Então, Simeão foi incumbido dessa tarefa. Então, você imagina, a gente está lendo aquele vovô, aquele tapinha nas costas, quando a gente sai para a vida fora, quando a gente está para uma grande mudança, aquelas sugestões amigáveis, ó, meu filho, aqueles conselhos, nada mais vem daquele que teve a honra de apresentar Jesus no templo, que foi Simeão, né? Um senhor, um profeta, e que disse boas coisas de quem seria aquela figura que ele estaria apresentando. Ele logo de pronto reconheceu Jesus. Você imagina o preparo desse espírito que veio antes para fazer a apresentação daquele que mudaria, né? Mudaria os conceitos de tempo. A gente não pode esquecer que Jesus não apenas trouxe as palavras que hoje nós estudamos, estamos juntos hoje estudando aquilo que foi parte da vida de Jesus Cristo, né? Mas ele mudou a contagem de tempo no mundo, né? Existe um tempo antes dessa pessoa e depois dessa pessoa, sem em momento nenhum praticar a violência, a guerra. Apenas um homem mudou a contagem de tempo e mudou a forma de se relacionar de todas as pessoas, né? Então, comportamentalmente, o mundo hoje é diferente desde a vinda de Jesus Cristo. E ele, no Sermão do Monte, depois de uma caminhada cansativa, admirando aquele povo que, em grande quantidade, estava o acompanhando, ele aproveita o ensejo daquele cansaço mental, né, para que pudesse passar uma mensagem maravilhosa. E depois das bem-aventuranças, ele faz um alerta, que nem todos os que clamam a eles, que dizem em seu nome, vão entrar no reino dos céus, mas sim aqueles que vão fazer a vontade do meu Pai. E é importante, né, porque nas instruções dos Espíritos, Simeão coloca, Renata, e aqueles que estão assistindo, ele coloca que aqueles que perseguem os espíritas, na inscrição, vocês, cristãos, que perseguem os espíritas, né? Ele coloca de outra maneira, mas isso. Guardem atenção a essas palavras, ditas pelo próprio Cristo, que nem todos aqueles que chamam Senhor, porque havia um grande preconceito com o movimento naquela época, né? O movimento espírita naquela época. Nem todos vocês que acham que chamam o Senhor da maneira adequada entrarão no reino dos céus. Então, ele faz até um pedido para que se diminuam as críticas, porque o alcance a Deus não seria a forma de louvar a Ele, a forma de o admirar, a forma de dizer que a sua crença era vinculada a Deus, mas sim pelos caminhos do que você acabou de comentar anteriormente, das atitudes, né, que realizam a vontade dele. E a gente sabe que quando há vontade é a ação, né? Então, que tem atitudes segundo aquilo que são os preceitos do cristianismo, né? E é importante salientar também que esse conceito daquilo que a gente está colocando, né, na nossa conversa aqui, Renata, de que as obras como são reconhecidas as obras do cristão, isso vem de uma analogia àquilo que está em Lucas, aquilo que está em Mateus, né? Que a árvore que produz maus frutos não é boa. Não tem como uma árvore que produz maus frutos ser considerada boa, segundo os cristãos. E nem a árvore que produz bons frutos pode ser considerada má. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. E, diferente desse trecho em que a gente coloca a árvore como um ser humano, Simeão ele é mais abrangente. Ele coloca a árvore como o cristianismo, como a crença nas orientações trazidas por Jesus. E aí vamos ressaltar que as crenças
de pacificar o mundo, a crença do amor, a crença de dar a outra a face, a crença do perdão às indulgências. Tudo isso não é exclusivo da religião cristã. Então, aquilo que foi trazido por Jesus, muitas vezes pode estar sendo vivido, pode estar sendo transmitido por outras religiões, irmãos que vão nos assistir, que são budistas, que são islâmicos, que são evangélicos, não exclusivamente da religião a qual se vincula o próprio Cristo, né? Que transmite a história do próprio Cristo. Pode falar, Renata. Isso, eu particularmente me orgulho muito especificamente da nossa religião, por a gente ter esse olhar mais tolerante com todo... porque a gente sabe, não tem desculpa para o espírito, a gente sabe que é na obra, não é no falar Senhor, Senhor. Então, não é em nenhum ritual, não é que a gente vai achar, né? É um caminho, as pessoas estão ali aprendendo, tentando, no esforço, né? Mas é na obra que a gente realmente vai reconhecer o bom cristão. Então, a gente entende o irmão que está em outra religião, mas está fazendo uma boa obra, a gente tem todo aquele carinho, aquele respeito, né? E com nosso exemplo, isso a gente vai estar também espalhando o não preconceito, a tolerância, né, entre todos, de religiões diferentes, ainda mais a gente aqui no Brasil, que tem tanta diversidade, né? Tem muita diversidade e também, apesar de ter momentos de grandes desrespeitos que têm que ser pontuados, né, que são tristes para nós, um povo tão receptivo. No geral, a gente pode dizer que somos muito amigos uns dos outros, muito, muito cuidadosos uns com os outros, né? E o que você colocou é muito verdade, porque o Espiritismo ele veio reforçar a mensagem de Cristo, e não a figura do Cristo exclusivamente. Olha, então, você não está vendo? Deixa eu te falar aqui, que chegou Adriana Azevedo, Fátima Prado, Gilberto Pinho, Marcos Antônio Carvalho, Débora, nem tinha visto a Débora aí. Débora, boa noite a todos. Tá bom? Darcileia já está aqui falando um excelente também. Bem-vindos. A Darcileia eu tenho um pouco de contato, eu já converso mais com a Darcileia também. Aí As outras pessoas eu ainda não conheço, mas quem sabe, né? E o que você falou é tão verdade, é tão importante essa fala de reconhecer pelos frutos, que não apenas no capítulo 18 tem esse trecho, né? Ele também é ressaltado não como instrução, mas como item especificamente de 1 a 3 do capítulo 21 do Evangelho, né? Isso. Então, ele é estudado, e ele está no Evangelho mais de uma vez. Então, foi aquilo que Kardec disse, eu vou colocar aqui. Mas, peraí, o pessoal não vai entender direito, eu vou botar de novo mais na frente um pouquinho, para reforçar a importância desse fruto. E Simeão, que é aquele que recebeu Jesus, ele faz a analogia do cristianismo à árvore. E ele coloca os frutos, a árvore não é má. O problema são os jardineiros. E ele fala que nós esperamos daqueles que sigam as palavras do Cristo, que ajudem a aumentar essa copa, essa sombra, para tirar do sol os viajeiros, para dar acolhida, né? Aqui onde eu estou, a radiação solar é muito forte, então, cada vez mais essa copa se torna muito, muito importante, né? Aqui também estamos sentindo um calorzinho bem... Aqui você não bem se sente... legal. A temperatura é alta, não se sente tanto calor, porque a umidade é baixa, mas a radiação é muito alta. Então, por a radiação ser alta, a copa da árvore, a sombra, ela faz mais diferença. Então, a gente interpretando isso, né, a analogia do Brasil e daqui de Santiago,
Há caminhos que se escolhem de que a radiação ela pode ser tão forte quanto aqui. Então, que é importante que nós ajudamos a colher, a espalhar essa copa, a que nós, como jardineiros, apoiemos, né, o cultivo, a poda, de uma maneira que faça frutificar, faça crescer essa copa de proteção, deixe ela vistosa. E aí ele fala, os jardineiros são maus, porque ao longo do tempo, né, a gente sabe de como o cristianismo acabou sendo corrompido ao longo dos tempos, por vontades pessoais, por desejos, por ambições individuais, pelo egoísmo, né? Então, por ter sido corrompido, hoje, os jardineiros que somos nós, um dos jardineiros, né? Porque essa copa que abrange a todos não é exclusivamente o cristianismo. É também o amor de Cristo por nós. São as palavras e a postura que ele espera que tenhamos. A postura de acolhida, a postura de perdoar, a postura de um sorriso, do ouvir, do praticar, porque os jardineiros não deixam de ser os profetas que passaram, não deixam de ser aquelas pessoas. E o que são os profetas? Os profetas são aqueles que fazem profecias. E fazer profecia é, de certa maneira, falar em nome de Deus. Aqueles que falam em nome de Deus são profetas, profetizam. Assim como Simeão fez com Jesus. O recebeu, o acolheu a sua família, o apresentou. Ele já adiantou, né, com a sua fala, quem seria aquela criança que ele estava recebendo, ainda frágil no colo, vulnerável. Jesus se colocou vulnerável aos cuidados de Maria, dada a grandeza do espírito de sua mãe. Se colocou aos cuidados, porque assim como toda criança humana, ele se torna vulnerável, ele depende da mãe para se limpar, para comer, para se alimentar, para cuidar, para que não aconteça nenhuma doença. Jesus se colocou vulnerável aos cuidados da sua própria mãe, dado a sua grandeza, né? Se colocou como humano. Então, nós temos esse trecho que ele está no capítulo 21 também, que ele foi trazido no Sermão do Monte, aquele ao qual o próprio Gandhi salientou a importância. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. E aí ele fala, não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarcas. E aí, quando a gente vai para a biologia, por que tanta analogia? Faz-se analogia às pessoas a uma árvore, faz-se analogia à religião, à conduta cristã a uma árvore. E se coloca, né, a responsabilidade nos jardineiros do cultivo. E aí, quando a gente entra na botânica da árvore, e se tiver algum biólogo, pode me ajudar. Meu tio é biólogo. A gente sabe que a árvore, né, aquilo que sustenta, aquilo que faz parte da sua alimentação, ela vem do solo, é aquilo que a gente não vê. É aquilo que a gente não vê, também tem influência. Que seria, nós como humanos, a consciência, né? A consciência, a postura, os valores. Porque os frutos a gente vê. Os frutos podem estar bonitos, mas nem sempre nutritivos e saborosos. Porque aquilo que está debaixo, aquilo que a gente não enxerga, aquilo que é alimentado e cuidado por jardineiros, nem sempre está bem cuidado. E nem sempre extrai aquilo que é necessário a produzir bons frutos. Né? A gente sabe que as folhas, a copa, as folhas são responsáveis pela fotossíntese, né? Geração de glicose, açúcar. Eles retornam, né? Pelo suco da árvore. E aí, Gabriela, a nossa responsabilidade de estar se alimentando de coisas boas, tanto intelectualmente,
tanto emocionalmente, né? Às vezes a gente, para relaxar, acaba botando qualquer coisa na televisão, e a gente, né, às vezes, acaba não se alimentando com um bom adubo, né? Como Como estão nossas educadores, como os raízes, né? pais, cultivar coisas, né? A gente está aqui assistindo uma palestra, assistindo a palavra de Deus com você, estamos tentando nos alimentar de coisas boas, né? E de outras formas, uma boa música, uma boa meditação, uma boa conversa, que hoje as pessoas estão conversando tão pouco, às vezes cada um está no seu... Eu vejo aqui em casa, né? Cada um no seu celular, na sua televisão, né? Antigamente ainda faltava luz, a gente era obrigada a conversar. Agora tem bateria para isso, bateria para aquilo, nem quando falta luz. Nem quando Então, falta luz, falta tanta luz. não é? É importante, é muito importante. E ele fala uma passagem que o viajante, né, quando não encontra essa sombra, encontra galhos áridos, né, não consegue o bom descanso. Então, a responsabilidade que nós temos desse cultivo, para que nossos irmãos que estejam passando provas e a gente mesmo possa ter esse refrigério, possa ser alimentado para continuar a caminhada, é muito importante, né? Há que se cuidar, né? Há que se cuidar da alma. Adriana Pires chegou, Marta Alves, da Cruz Medeiros, também aqui nos dando boa noite. Oi, Marta. Pode seguir, Gabriela. E aí ele fala: o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira as más do mau tesouro do seu coração. Portanto, a boca fala do que está cheio o coração. Então, esse coração, né, ele quer dizer, representa a mente, né? Ele representa o inconsciente, o consciente e o que as pessoas não enxergam, né? Por isso, a representatividade da árvore, ela é significativa. Porque ela coloca o coração, mas o coração, a gente sabe que o coração não pensa, o coração não se satura, né? Fisicamente falando, não é isso, né? Mas representativamente falando, simbolicamente, ele representa os nossos valores, as nossas reflexões, né? E o homem de bem, e por que ele coloca homem de bem? Porque não só o homem tira boas coisas do tesouro do seu coração, porque ele reforça o homem de bem. Porque dentro do evangelho ele também explica, ele relata aquilo que é o homem de bem, através do capítulo que fala das virtudes, né? E dentro desse capítulo, olha só que curiosidade, Renata, dentro desse capítulo em que ele fala das virtudes, em que ele ressalta aquilo que para Deus é um homem de bem, ele cita uma pessoa. Você sabe que pessoa é essa? Vamos jogar para o pessoal? Alguém sabe? Quem é esse homem de bem, pessoal, exemplificado no Evangelho segundo o Espiritismo? Vê se o pessoal está dormindo aí. Vamos ver. E o Daci chegou. Boa noite, o Daci. Boa noite. Alguém arriscou? Pode falar qualquer nome. E minha mãe chegou. Opa, mãe, benção. Jesus. Dá um outro exemplo terreno do homem de bem. Ele dá um exemplo terreno. Adriana. Outro exemplo. Vamos lá. Adriana, obrigada, Adriana. Demora um pouquinho o retorno. Deixa eu ver aqui. E pessoal que está dormindo. Vou comentar. Gabi. Pode comentar? Pode comentar. O homem de bem chama São Vicente de Paula. Chama o São porque a Igreja Católica assim o reconheceu como um santo. E ele fala que a postura durante a vida de Vicente de Paula foi considerada a postura de um homem de bem.
Vicente de Paula, ele nasceu em 1581 e faleceu em 1660, né? Ele viveu aí 79 anos. E ele foi francês, nasceu na região de Aquitânia, né? A região mais ao sul da França, e ele passou por muita coisa na vida dele. Dentre essas coisas, eu vou comentar pouquíssimas coisas aqui para a gente não perder o nosso foco, tá? Mas ele foi escravizado, foi capturado, foi levado à África. Ele converteu o seu senhor, voltou com ele para a França. Ele foi confessor, né, assim chamado, da rainha da França. E ele abriu mão das riquezas de viver no castelo para abrir movimentos, porque ele era um franciscano. Ele tinha a postura, aquele amor de Francisco de Assis e o desapego material muito forte. E aí, ele também criou a Ordem das Mulheres para ajudar. Só que ele trabalhava muito bem e conseguia flutuar em todas as camadas sociais. E, ao mesmo tempo que ele era amigo dos reis, confessor da rainha, ele servia aos pobres com maestria. Ele, certa vez, reconstruiu uma igreja abandonada e criou um lazareto para cuidar daqueles leprosos. E dizem as histórias que passou pela sua mão mais dinheiro do que o próprio Delfim da França. Você imagina a quantidade de dinheiro que passou na mão desse homem. Mas os espíritos colocam que somente passaram o dinheiro, não ficou o dinheiro na mão dele, porque ele conseguiu converter em obras de caridade todos aqueles recursos. E ele trabalhava um pouco como a irmã Dulce, um pouquinho de dinheiro para os meus pobres. E mesmo aqueles ricos, nobres da corte, que não tinham coragem de cuidar dos pobres, ele pegava o dinheiro e convertia em serviço. E ele conseguiu criar uma ordem, né, das mulheres que trabalhavam com ele, convertendo mulheres muito nobres, que inicialmente não conseguiam cuidar, enxergar, conviver com os pobres, a cuidarem, a tratarem como médicas, como enfermeiras, né? Então, o homem que teve uma postura santa, reconhecida pela Igreja Católica, é São Vicente de Paulo, que foi considerado um homem de bem. Porque, apesar de ter passado muitas riquezas na sua mão, ele soube ouvir e escutar. Ele foi escravizado por conta de uma herança, Renata. Porque ele era confessor de sua igreja muito cedo. Ele se formou doutor em teologia com 19 anos. E as senhorinhas da região que ele trabalhava iam confessar e conversar com ele. E uma dessas mulheres, com muito dinheiro, faleceu e deixou para ele, dada a gratidão aos ouvidos que ele colocava a serviço dessas pessoas. Então, aquele que foi considerado também um profeta, porque falou em nome de Cristo, foi aquele que serviu de várias maneiras. E foi São Vicente de Paula, que é destacado dentro do próprio Evangelho como homem de bem. E eu não podia deixar de passar essa frase, né? Esse contexto do coração, dos bons tesouros do seu coração, que é colocado como os frutos, né? Os frutos alcançados por esse homem, dentro desse contexto, né? E aí, no capítulo 21, complementando o capítulo 18, Renata, eu queria salientar aqui em que é colocado que a gente se guarde dos falsos profetas que vêm ter com a gente, cobertos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos, né? Rapazes, quer dizer, ferozes, né? Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Então, que a gente possa refletir, porque há muitas pessoas às nossas voltas que a gente admira. A gente admira porque entende como um profeta, porque tem a fala, uma fala fascinante, né? Podemos chamar assim, uma fala que nos envolve muito forte. São pessoas, às vezes, muito legais, de trato muito educado, mas que as suas ações ainda deixam a desejar. Que a gente saiba diferenciar esses falsos profetas, né? Que a gente consiga enxergar
aquilo que eles têm produzido em todos os cenários das nossas vidas, né? E que nós possamos refletir, que não sejamos esses falsos profetas diante da palavra dos outros. Gabriela, vou colocar aqui uma coisa que me veio agora, dessa ação, né? Que, como mãe, eu vejo que nós pecamos muito, porque não damos, às vezes, oportunidade para os nossos filhos praticarem a boa ação. Muitas vezes a gente poupa, os nossos filhos acabam fazendo, né? Não deixando que eles nos ajudem. Às vezes o serviço doméstico nem vai ser tão importante ele aprender o serviço em si, mas o aprendizado do servir, do transmitir, né, o amor que ele tem pelo pai, pelo avô, pela avó, todos que estão da casa, fazendo alguma coisa, é muito importante. Eu me lembro, quando eu ia ficar com os meus avós, eles tinham um sítiozinho, e a minha avó mandava eu levar água para o meu avô, que estava na capina, estava na plantação. Como eu me sentia importante, com 5 aninhos, de levar aquela água. Aquilo era valorizado, né? Mais tarde, eu acabei saindo do Rio, quando eu voltei, que eu fui ver, já maior, assim, nossa, o sítio era uma casinha com quintal maior, entendeu? Mas na época, com 5 anos, aquilo era uma distância, né? E hoje, na correria, com as facilidades que a gente tem, às vezes a gente não permite que os filhos façam muitas coisas. E a gente vai criando esse ser humano, né, mais egoísta, porque ele não vai praticando. As casas espíritas também têm essa obrigação de abrir as portas para os novos trabalhadores, de deixar que as pessoas pratiquem, mesmo que errem, vão errar, mas não tem problema. A gente está aqui para errar. É só errando que a gente aprende, né? Renata, o que você trouxe é tão bonito, né? Porque, assim, são as pessoas que ajudaram a moldar o caráter, né? Então, a importância dos pais na vida, e algumas pessoas não têm pais, né? Então, se você faz papel, em algum momento, né, às vezes de um afilhado, que passa pouco tempo com você, que você seja esse profeta, que você tenha essa postura, né? Porque às vezes você vê um momento, você não vivia com seus avós, mas aquele momento, aquela ação de te instruir a servir, é uma coisa que você guarda na memória, né? E é muito importante, assim, ele fala, toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E eu falei, nossa, que... Porque, assim, claro que a gente tem medo. Será que eu estou servindo direito ou não estou? Será que eu vou ser cortado ao fogo ou não vou? Então, sempre que a gente lê, a gente tem que fazer a própria reflexão. E aí, assim, cortado e lançado ao fogo, meu Deus, eu não quero queimar, né? O que significa isso? O fogo, ele vem muito... Ele tem um contexto de reconstrução, de ressignificar, né? O fogo, ele foi usado na Bíblia em diferentes momentos, mas ele traz novo aprendizado, né? E claro que em alguns momentos, sim, a gente associa a sofrimento, né? Mas ele vem que a gente lance ao fogo e lance a novos aprendizados, e lance a novos desafios para aprender e para entender o que está acontecendo, né? E aí, uma das coisas que a gente comentou, Renata, eu sei que a gente está com um tempo mais curto, mas eu acho muito importante, porque muitos daqueles que acompanham as palestras, né, que buscam, são pessoas muito instruídas e acabam querendo ou não fazer papel de profeta, né, de profetizar, de numa conversa expor aquilo que ele acredita, as suas crenças, né, a sua postura. E aí, uma das coisas, né, e tem pessoas que são extremamente inteligentes, uma das coisas que eu queria trazer é uma mensagem da Joana de Ângeles, né, que está em Episódios Diários, que chama A Arte de Ouvir.
Posso fazer a leitura aqui, interpretada, claro, Renata? Vamos lá. Onde quer que te encontres, de uma maneira ou de outra forma, despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão te entender como antipáticos e até tentar te hostilizar. Outras vão se interessar para saber quem você é e o que você faz. Inúmeras, no entanto, vão te falar na intenção de ter um relacionamento fraterno com você. Cada qual vai sintonizar com você dentro do campo emocional em que ela estagia. E olha o momento que a gente está hoje, e olha essa palavra que foi dita, como há carência de amigos e abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouçam, ansiando por encontrar compreensão. Vê se não é atual. Em razão disso, todos falam, às vezes, simultaneamente. Concede a quem chega a honra de o ouvir. Não te apresses em cumulá-lo de informações talvez desinteressantes para ele. Silencie e ouve. Não aparente saber tudo, mesmo que você saiba. Estar por dentro de todos os acontecimentos, mesmo que você esteja. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra do outro e conclui-lhe a narração, nem sempre corretamente. Seja gentil, facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade e descarregue a tensão, o sofrimento. No momento próprio, fala com naturalidade, sem a falsa postura de intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Muito bom. Muito bom. E eu gostaria, Renata, que a gente possa, né, sair da noite de hoje, porque, sem dúvida, reconheço muitos aqui que têm a postura de profetas e convivem com pessoas que os influenciam e que acreditamos, não só todos nós, convivemos com pessoas que nos influenciam e acreditamos serem profetas. Que tenhamos cuidados, que tenhamos atenção, como o início da nossa palestra hoje, que a gente colocou sobre o Espiritismo, que é estudar o Evangelho, entender o contexto, entender as palavras e aquilo e o conteúdo real que aquela pessoa nos traz. E a fala de Jesus, que está em Mateus, capítulo 25, 40, que a mensagem que a gente possa levar na noite de hoje, Renata, seja a frase de Jesus. Porque nós vamos encontrar com muitos, humildes e vaidosos, educados e nem tantos. E tenhamos a postura impecável de profetas do Cristo. E ele nos disse, em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E quando a gente coloca pequeninos irmãos, às vezes nem sempre é na condição financeira ou na condição intelectual, na postura social. Às vezes são pequeninos irmãos pelas... Oi? Espera aí um instantinho. Porque aqui deu algum problema. Só um instantinho. Ah, voltou. Pode terminar. O que eu estava colocando é que nem sempre os pequeninos irmãos são aqueles que financeiramente são menos farturosos do que nós ou menos inteligentes do que nós. Muitas vezes os irmãos pequeninos são aqueles que podem estar numa condição social acima da nossa, com uma condição intelectual acima da nossa, mas que guardam dores tão grandes, mágoas, dificuldades, infelicidades tão grandes, que os tornam pequeninos diante dos olhos de Cristo.
que saibamos a todos esses pequeninos, de todos os matizes, reconhecer e fazer o bem, porque fazendo a eles estaremos fazendo a Jesus. Gabriela, foi interessante que a gente começou essa live falando das obras, né? Uhum. E terminamos falando do ato de ouvir. E quando a gente fala em obra, a gente já imagina algo, material, né, material, algo que a gente vai fazer assim, mas e às vezes apenas silenciar e ouvir é uma grande obra. Aí o exemplo de Vicente, como você bem falou, que ouviu confissões aí de rainhas a plebeus, né? Quer dizer, só o ouvir de fato, sem julgamento, com o coração aberto, uma grande obra. Vamos então procurar ouvir mais o nosso irmão, que já estaremos fazendo uma excelente jardinagem, com certeza, Gabriela. Ó, temos aqui o Guilherme sempre nos pontua uma boa narrativa, excelentes colocações, Gabriela. O Espiritismo nos ensina a fé raciocinada, sem ídolos, que o conhecimento nos permita cair no mar da compreensão e na sabedoria da consciência se realizando, todos perfectíveis, caminhando mais frases que perversos. Ok, Guilherme, obrigada. Obrigada, Guilherme. Cíntia aqui, muita gratidão pelos ensinamentos, Cíntia Santos. Ok, Gabriela, quer concluir? Eu tenho uma frase de Emmanuel que ele disse que as obras, que os frutos mais saborosos são o amor e a caridade, a humildade. Ele também cita essa parte do Cristo, né? Quando ele está trabalhando com Chico, e dentre uma das obras que ele faz, eu não me recordo o livro ainda, que ele fala dos bons frutos, os bons frutos que a gente pode trazer são o amor e a humildade. Então, para você ver de como essa analogia, né, aos frutos, à obra, ele foi colocado em vários momentos dentro do Espiritismo, né, já que a gente fala tanto de caridade, né. E eu queria agradecer a casa, a oportunidade. Nós é que temos que agradecer. Ô, Gabriela, muito obrigada. Muito obrigada mesmo aí na correria da mudança. Você veio aqui estar com a gente, se conectar a essa palestra. Nós estamos muito agradecidos e essa tecnologia é que tem ajudado demais nesse período de confinamento, né, da gente estarmos juntos nessa live. Aqui agradecer a todos os presentes do Centro André Luiz, que têm permanecido todas as segundas-feiras assistindo a live juntos aqui. Tenho certeza que todos estamos conectados, né? Todos queríamos estar lá no centro presencialmente, mas não será possível ainda. Então, esse é o nosso recurso aqui. E vamos nos beneficiar dele com a Gabriela lá em Santiago, podendo falar com a gente aqui. Quando estivermos lá, a gente vai colocar a internet, vai ter que colocar, Gabriela, para você estar falando, para continuar falando para a gente. Quando vocês quiserem, estou à disposição aí. Eu agradeço muito a casa, a todos os que acompanham, tá? Muito obrigada pela oportunidade, Renata, porque a gente chega a uma correria, uma cultura diferente, e quando a gente consegue ter um tempinho parar para preparar o material, é muito gratificante, é uma oportunidade muito grande para mim. Muito obrigada, viu? Vamos, então, encerrar essa live. Todos aqui agradecendo a Geraldina, obrigada, Gabriela e Renata, obrigada, Geraldina, boa noite. Vamos, então, fazer uma prece de encerramento, agradecendo essa live, mais essa oportunidade de ouvirmos a palavra de Jesus. Tenho certeza que ela foi muito bem semeada em nossos corações e nos sintamos, então, fortalecidos para amanhã continuar a nossa jornada na seara do Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Damos por encerrado. Grande abraço, Geraldina, Darcileia, grande abraço, gratidão. Vilma, gratidão. Maravilha, Gabriela.
Beijão, prazer em conhecer, querida. Prazer. Até a próxima. Tchau. Tchau.